Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sexta-feira, dia 22 de maio. Estamos com um alimento diário essa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 2, Contemplando Deus. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 8, a carta e o ministro da Nova Aliança. Ó Senhor Jesus, nós precisamos ser esses que de fato levam a palavra de Deus para as pessoas, como uma carta que Cristo escreve, endereçada a cada um que Ele colocar no nosso caminho. Senhor Jesus, mas para isso precisamos ministrar aquilo que Ele deseja, a sua nova aliança, a boa nova de Cristo para o homem. Para isso tem que estar no Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos conceder um Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, com a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual. Sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver. Ele vai isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance seus filhos e assim a gente seja cooperador no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Ó Senhor Jesus. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 7 e 8. Ó Senhor Jesus, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Oração. Comunhão transformadora diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. O ministério da antiga aliança teve glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar a face de Moisés, por causa de seu semblante reluzente. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele de seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com ele. Toda vez que Moisés ia à presença do Senhor para ter comunhão, voltava com o rosto reluzente. Ó Senhor Jesus. Por vezes, antes de orar ao Senhor, podemos estar contristados e apreensivos por causa de situações adversas. Entretanto, depois de ter comunhão com o Senhor, nosso rosto muda de expressão. Isso acontece porque encontramos o Senhor por meio da oração. Para ilustrar isso, imaginemos que você tenha de saldar uma dívida alta que vence amanhã, mas não tem como pagá-la. Por isso, está preocupado e apreensivo. Então, um irmão vê seu rosto triste e o procura para ter comunhão. Ao saber do problema, se compadece e se compromete a emprestar-lhe a quantia necessária. Depois dessa comunhão, você ficará aliviado, sairá com o rosto reluzente e estará com um semblante alegre. Os outros perguntarão o que aconteceu naquela comunhão. Quando encontramos o Senhor na oração, o resultado é muito mais elevado,
porque nosso rosto reflete a glória de Deus. É uma bênção ter comunhão com o Senhor. Ó Senhor Jesus, a todo momento Deus deseja falar conosco, e na comunhão com Ele seremos infundidos com algo invisível, porém perceptível. Quando as pessoas nos virem, perceberão que algo aconteceu. Os ministros da nova aliança experimentam transformação toda vez que oram. Ó Senhor Jesus. Moisés anelava a presença do Senhor e demandava com ele em oração. Deus havia dito que não estaria mais no meio do povo. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Diante disso, Moisés orou primeiro por sua realidade espiritual. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Ele, para cumprir sua comissão diante de Deus, precisava saber quem iria com o povo e como conduziria os israelitas pelo caminho. Moisés orou para que pudesse cumprir a missão que Deus lhe incumbira. Nós oramos por muitas coisas, mas talvez oremos pouco pela missão que o Senhor nos encarregou, porque confiamos em nossa própria força e capacidade. Assim como Moisés, devemos aprender a orar por nós mesmos, para cumprirmos o encargo a nós confiado e para Deus fazer sua vontade em nossa vida. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, como o ministro de Deus tem comunhão com o Senhor, né, isso traz transformação. A gente reflete, né, a glória de Deus. Ó Senhor Jesus, né, e sempre alguma coisa muda, né, sempre algo é retirado de nós, graças ao Senhor. A gente precisa aprender, né, a ir mais na presença de Deus, não fazer qualquer oração, não é só chegar e falar com Deus, mas é de fato estar na presença de Deus, falando e ouvindo. Isso traz transformação. Ó Senhor Jesus, isso, né, faz com que Deus infunda em cada um de nós a sua glória, a sua pessoa, a sua presença, e a gente sai dessa comunhão cheio de Cristo, para poder levar adiante aquilo que o Senhor deseja. Ó Senhor Jesus, a gente precisa orar mais, né, para que Deus possa fazer sua vontade em nossa vida, né, cumprir sua comissão em nós, através de nós, a gente ser útil a Ele de fato. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né, o Senhor está mostrando para nós, né, que oração não é só falar com Deus, é uma conversa, é uma comunhão, né, são duas vias, né? Senhor Jesus, não é um monólogo, né, chego diante de Deus e falo e vou embora. Ó Senhor Jesus, não, é uma oração, né, e como colocou no dia de hoje, né, é uma comunhão transformadora quando você faz isso diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, se a sua oração de fato é diante do Senhor, algo acontece. Ó Senhor Jesus, você pode estar ali realmente numa situação ali, né, de bastante tristeza, contristado que aconteceu alguma coisa e tal, mas quando o Senhor vem e fala com você, você recebe uma paz que excede todo entendimento. Ó Senhor Jesus, né, é isso que a gente precisa realmente perceber, né, e deixar, né, que Deus ele possa mudar a nossa vida, né? Então a gente precisa orar, né, mas não é orar de qualquer jeito, é fazer de fato essa oração. Ó Senhor Jesus, né, como tocou aqui, né, é encontrar o Senhor por meio da oração. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né, eu pela experiência fui aprendendo, né, eu como sempre busquei o Senhor, né, sempre invoquei o nome do Senhor, busquei a vontade de Deus, né, ter comunhão com Ele. Então eu achei que, né, vim com aquele conceito de que todo filho de Deus, né, fazia a mesma coisa. Ó Senhor Jesus, às vezes eu ia ter comunhão, né, com pastores, com líderes ali, achando que, né, poxa, esse irmão aqui, esse pastor aqui está aqui porque, né, tá querendo a vontade de Deus e tal. E pela experiência eu percebi que nem sempre é assim. Ó Senhor Jesus, muitas vezes chamava-os para orar, né, chamava-os ali para ir diante de Deus e eles não sabiam como fazer. Ó Senhor Jesus, não sabia nem como reconhecer ou falar de Deus. Ó Senhor Jesus,
né, teve um pastor, né, que eu já tive comunhão, que ele falou, né, que em 30 anos, né, que ele tinha de ministério, Senhor Jesus, Deus não tinha falado com ele tanto quanto numa comunhão de meia hora, né, a respeito da palavra, a respeito do invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então ele percebeu, ele foi despertado ali no Espírito, porque depois de 30 anos aconteceram várias situações com ele, e ele estava indo diante do Senhor, né, Senhor, o que aconteceu aqui? Né, Senhor, o que eu estava fazendo de errado? Aí, durante essa comunhão de meia hora, ele percebeu o que eu estava fazendo de errado aqui, não tinha Espírito. Senhor Jesus, e aí se rendeu ao Senhor. Poxa, que irmão simples. Muitas vezes nós somos complicados porque a gente acha que tem alguma coisa, né? Senhor Jesus. Mas esse pastor, esse irmão, o que ele fez? Ele abandonou todo o seu conceito, porque percebeu que não, Deus está falando comigo, eu não vou ficar no meu conceito, eu vou ser simples, eu quero Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, da mesma forma, Moisés não estava ali apresentando alguma coisa para ser um homem grandioso, isso e aquilo, dizer, olha, eu lidero 2 milhões de pessoas, olha, eu abri o mar vermelho, eu fiz 10 pragas, e isso e aquilo, estou à frente da vontade de Deus. Não, ele queria realmente conduzir as pessoas, porque Deus tinha dado para ele essa comissão. Né? Moisés foi chamado pelo Senhor para libertar o povo do Egito. E ele percebeu isso. Opa, peraí, Deus me chamou para tirar esse povo aqui, e agora? Né? Senhor Jesus. Né? Às vezes a gente, diante do Senhor, né, a gente vai perdendo o foco, a gente vai perdendo ali, de fato, ali, o que está acontecendo, e aí a gente começa a fazer outras coisas, né, a sair da direção de Deus. Por isso que ele mostra para nós que se a gente tiver um encontro com Deus por meio da oração, o Senhor vai poder nos lembrar, vai poder nos restituir, né, Senhor Jesus, ao lugar que Ele nos colocou, a direção que Ele nos deu. Ó Senhor Jesus, quando isso acontece, é simplesmente maravilhoso, né? É uma bênção, né, transformadora, é bênção demais ter comunhão com o Senhor. Ó Senhor Jesus, e cada vez que há esse encontro, né, Senhor Jesus, algo de natural morre dentro de nós, a gente vai sendo mais transformado. Então, às vezes a gente deixa muito tempo de ser transformado porque fica fazendo as coisas superficialmente ou meio no automático. Ó Senhor Jesus, a gente precisa se aprofundar. A gente vai ver durante a semana, né, que Moisés ele buscava sempre, né, comunhão com Deus e procurava se aprofundar, conhecer mais o Senhor, né, até o ponto de ser ousado, né, e pedir ao Senhor para mostrar a sua glória. Ó Senhor Jesus, hoje, graças ao Senhor, nós podemos ver a glória de Deus na face de Cristo. Senhor Jesus, Cristo trouxe isso para nós, né? E aí mostra para nós aqui, Moisés, toda vez que ele ia à presença do Senhor para ter comunhão, ele voltava com um rosto reluzente. A gente não deve tomar isso aqui como, não, isso é algo lá do Velho Testamento e tal. Aí o irmão ele pega e dá um exemplo, né? A gente ao orar, né, ao Senhor, né, ter de fato um encontro com Deus, né, ao orar, isso precisa nos mudar. Ó Senhor Jesus, eu mesmo já passei por situações onde eu estava ali triste, né, porque aconteceram certas coisas e tal. Ó Senhor Jesus, aí fui diante do Senhor, né, para orar, e muito agitado, e o coração ali muito apreensivo, muito ansioso com as coisas. Ó Senhor Jesus, e aí Deus, para falar comigo, né, Ele me deu um livro, né, o Senhor foi e mostrou para mim, ó, lê esse livro aqui. E aí eu falei, vou ler esse livro aqui para ver se eu distraio minha cabeça, para ver se abstraio dos problemas. Comecei a ler, e aí Deus começou a falar comigo, né, Senhor Jesus. E aí, de repente, eu me vi ali em oração, né, diante do Senhor, e de fato, ali naquela oração, ali, né, naquela oportunidade que Deus me deu, né, Senhor Jesus, eu vi ali, né, eu senti ali o abraçar do Senhor, né, a paz de Deus, né, mostrando que Deus era comigo naquela situação. Deus estava ali comigo, né, que tudo aquilo era para o meu crescimento, era para o meu aproveitamento, que eu precisava ir mais diante dele. Ó Senhor Jesus, e foi maravilhoso, né, aquela comunhão, né, aquela oração ali mudou minha vida. Ó Senhor Jesus, eu aprendi, né, de fato, a ir diante do Senhor, né, a ter comunhão com Ele, a encontrar o Senhor na oração, a encontrar o Senhor no invocar o nome do Senhor, né, a encontrar o Senhor diante das situações, sejam situações boas ou ruins. Às vezes, a gente, diante de situações ruins, a gente tende a buscar o Senhor, né? Mas às vezes, quando está tudo bem, a gente, não, está tudo bem, está tranquilo, Deus está abençoando. E às vezes a gente está fazendo coisas que não agradam o Senhor, então a gente precisa buscar o Senhor de fato.
né? Tem uma frase que eu li, né, um tempo atrás, que fala que você não vai conhecer o caráter da pessoa numa intempérie, né? Diante de situações difíceis, né? Tem pessoas que conseguem resistir, elas lutam bravamente, vão ali, se esforçam, mas se você quer conhecer o caráter de uma pessoa, dê poder para ela. Ó Senhor Jesus, quando realmente nós estamos bem, as coisas estão dando certo, a gente tem um certo poder, aí que você demonstra o seu caráter. Ó Senhor Jesus, né? Então são nessas situações que realmente o Senhor vai nos transformando, quando Ele consegue ter uma comunhão íntima conosco, Ele consegue nos mostrar as coisas no nosso coração que estão atrapalhando, as coisas que nos levaram até aquela situação, porque Deus permitiu aquela situação e o que Ele quer fazer, o que Ele quer transformar dentro de nós. Ó Senhor Jesus, isso só vai ter se você for ter uma comunhão íntima, sem medo, totalmente aberto para o Senhor, né, com todas as suas falhas expostas, suas coisas boas, seu orgulho, o que você tiver, você mostrar para Ele. Aí Ele vai poder realmente trazer para você essa comunhão transformadora. Isso é bom demais. Ó Senhor Jesus. Certa vez eu ouvi um pregador, né, falando que ele todo final de ano, né, ele procurava ali ver tudo que acontecia no ano dele, ali, ir diante do Senhor, fazer uma retrospectiva e tal. Ó Senhor Jesus. Depois eu vi um outro falando que não, durante um ano é muito tempo, tem que ser pelo menos uma vez por mês. Ó Senhor Jesus. E depois eu fui percebendo, né, que eu comecei também a fazer essas retrospectivas de tudo aquilo que o Senhor estava falando comigo, né, ali mensalmente, depois semanalmente, depois, né, aquilo foi diminuindo e hoje eu procuro diariamente, né, ir diante do Senhor, todos os dias, né, ó Senhor Jesus, para poder ter comunhão com Ele, estar tranquilo diante das situações, ter discernimento, né, ou então pelo menos entregar aquilo diante do Senhor, e aí o Senhor poder falar comigo, né, porque às vezes a gente está ali tão agarrado no problema que a gente não solta o problema e o Senhor não consegue falar conosco a respeito daquele problema de maneira livre, porque a gente está muito agarrado à situação. Então a gente precisa aprender a entregar diante dele, né? E aí quando a gente entrega, Senhor Jesus, de fato a gente sente um alívio, né? Uma paz que excede todo entendimento. Você nem entende por que no meio de tanta situação, tanta tribulação, tantas vezes coisa negativa, coisa dando errado, por que você está ali num sentimento de paz? Ali você está ali com fé, ali confiando no Senhor. Ó Senhor Jesus, isso veio através da experiência. Senhor Jesus, eu procuro sempre, né, ali ter comunhão com o Senhor quando acontecem situações, quando eu toco na palavra, né, Senhor Jesus. Já falei, né, às vezes eu venho aqui, né, para tocar na palavra aqui com algo que Deus me deu, preparei aqui, desfrutei. Às vezes Deus vem e muda tudo, e às vezes eu venho totalmente vazio, e durante a oração, durante a comunhão com o Senhor, Ele vai me dando. E tem coisas que às vezes eu venho desesperado porque nem durante a oração Deus não me deu. É só na hora que liga a câmera que o Senhor vem falando comigo. Ó Senhor Jesus. E aí, né, esse é um momento também, né, depois de desligar a câmera aqui, né, ter comunhão com o Senhor, né, poder refletir sobre tudo que aconteceu. Ó Senhor Jesus. E hoje eu tenho aprendido a fazer isso também, né, quando eu estou com desfrute, estou aqui, né, diante de tudo aquilo que o Senhor me mostrou, coisas para trazer para os irmãos, e quando não também. Então a gente precisa aprender, né, quando, não só quando está bom, mas também quando está tudo bem, né, ir diante do Senhor. Ó Senhor, para a gente poder estar sempre claro, né, que a glória não é nossa, né, a glória é do Senhor, não é a nossa vontade, não é a nossa habilidade, não é a nossa capacidade, é de Deus e pronto. Quando você tem esse coração, as coisas passam a ser mais simples. Ó Senhor Jesus, a gente passa a ver as coisas de maneira mais pura, né, de maneira mais centrada, mais límpida. Ó Senhor Jesus, o que o Senhor quer fazer conosco? Por isso que ele fala que às vezes ao orar ao Senhor, a gente fica contristado, apreensivo, né, por causa de situações diversas, mas depois de ter comunhão com o Senhor, tudo muda, né, porque a gente encontrou o Senhor por meio da oração. Ele dá o exemplo, né? Ele fala, ó, você tem uma dívida de 50 mil, tem que pagar ela amanhã e não tem um centavo. Você está lá apreensivo, o Senhor vai lá, levanta um irmão, né, com posses, né, vê ali o problema, vai ter comunhão com você e se coloca, não, eu vou te emprestar esse dinheiro, né, e paga quando puder, né, depois de um tempo, depois que puder, né, Senhor Jesus. Aí ele fala que se você está numa situação dessa e você consegue a solução desse problema, você não vai sair daquela comunhão triste, você vai sair dali, né, com um famoso sorriso de orelha a orelha, né, você vai sair dali feliz porque era uma situação preocupante e foi resolvida. Ó Senhor Jesus, o problema todo não foi porque agora você vai ter que pagar o irmão, né? Ó Senhor Jesus, mas aquele problema grande, né, foi resolvido, né?
Senhor Jesus. Então, da mesma forma, ele fala, né, a gente precisa ir diante do Senhor, né, e voltar diferente, né, receber esse carinho do Senhor, esse amor do Senhor. Ó Senhor Jesus, sair para longe das mentiras do inimigo, Senhor Jesus. Aí ele mostra, né, os outros, como percebem, falam assim: o que aconteceu nessa comunhão? O que aconteceu nessa oração? Ó Senhor Jesus. Aí ele mostra, né, quando a gente encontra o Senhor na oração, o resultado é muito mais elevado, porque o nosso rosto reflete a glória de Deus. Esse que a gente precisa aprender a fazer diante das situações, sejam positivas, negativas, situações nossas, dos outros, do dia a dia, ou repentinas. Senhor Jesus, a gente aprender a refletir, a levar conosco a glória de Deus, a vontade de Deus. E Moisés, ele aprendeu a fazer isso, né? Senhor Jesus, ele percebeu, poxa, é bênção ter comunhão com o Senhor, né? A todo momento Deus deseja falar conosco, Senhor Jesus. E nessa comunhão com o Senhor, a gente vai sendo infundido de algo que é invisível, mas é perceptível. Ó Senhor Jesus, e assim as pessoas percebem que algo aconteceu. Esses são o início da nova aliança, que experimentam transformação cada vez que oram, né? Senhor Jesus, né? E Moisés, ele, né, sempre estava na presença de Deus ali, e o que ele tivesse que falar com Deus, ele falava. Ele sempre, né, falava que ele demandava com Deus, não é discutir, né, é apresentar as situações diante de Deus. O Senhor falava, ó, vai ser isso, isso, isso. Aí para mas Senhor, mas se for dessa forma, como é que vai ser feito isso e aquilo? A gente precisa aprender a ser assim, a ser simples, né? Senão a gente fica igual na escola, né? Todo mundo entendeu a matéria? Entendeu. Peraí, então agora eu vou dar uma prova. Não dá prova não, senão eu vou tirar 0. Ué, mas você não entendeu? Se você já entendeu, você pode fazer uma prova agora, né? Mas às vezes a gente é assim, e aí, entendeu? Entendi, agora vamos praticar. Então a gente precisa realmente aprender diante do Senhor. Mas ele percebeu, olha, eu estou aqui porque Deus me chamou para conduzir o povo, né, Senhor Jesus, até a boa terra. E de repente Deus fala que não vai. Ué, Senhor, você vai me deixar sozinho nessa? Foi o Senhor que me chamou, né? E aí ele mostrou, olha, orou o Senhor, né, pela sua realidade. Olha, Senhor, eu quero que o Senhor me fale qual é o caminho aqui, se eu achei graça diante de Ti, né? Não me faça saber qual é o Teu caminho, qual é a Tua vontade, né, para que eu Te conheça mais, ó Senhor, porque eu não tenho essa capacidade toda, eu preciso conhecer mais o Senhor. Como é que eu vou conduzir esse povo todo, né, sem o Senhor? Né, Senhor Jesus. E considera o seguinte, esse não é meu povo não, é o Teu povo, né? O Senhor mostrou aqui, olha, eu prometi essa terra aqui a Abraão, Isaac e Jacó, né? Darei a tua descendência. Então Moisés estava meio que mostrando isso, Senhor, é um encargo do Senhor que o Senhor deu para mim. Então a gente precisa aprender a fazer isso também, né? Se nós temos uma função diante do Senhor, né, de fazer qualquer coisa para os irmãos, para a igreja, a gente precisa realmente estar claro sobre isso. Senhor, esse povo é o Teu povo, essa comunhão aqui é a Tua comunhão, né? Essa palavra é a Tua palavra, o Senhor tem que orientar as coisas, né? Senhor, eu não quero fazer baseado na minha capacidade não, né? Quero ir diante do Senhor, ó Senhor Jesus. Então ele estava querendo saber, olha, não bastava só Deus estar ali com ele, né? Precisava estar ali também diante do povo, porque são, né, 2 milhões de pessoas, né? Se de repente achasse que Moisés estava fazendo uma coisa errada, né? Ó Senhor Jesus, né? Ia dar ruim para Moisés. E a gente tem que perceber isso também, né? A gente não pode ficar fazendo o que a gente quer, porque a gente pode, de repente, prejudicar algum irmão, ofender algum irmão, né? E aí acontecer uma situação que fuja do nosso controle. Então, em tudo, a gente precisa do Senhor. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa ser conduzido pelo Senhor, né? O Senhor tem que estar ali, né, diante dos irmãos, né? Eu sempre oro isso, né, que o Senhor apareça, né, aos irmãos, que os irmãos possam perceber o Senhor, né, conduzindo as coisas, o Senhor falando, não achar que eu estou aqui por mim mesmo. Ó Senhor Jesus, né? O Senhor que quer nos conduzir no caminho, é o caminho dele, né? É a vontade dele, a palavra dele, nós somos dele. Ó Senhor Jesus. E aí ele orou, né, para que pudesse cumprir aquilo que Deus incumbiu, né? Não era algo fácil, Senhor Jesus, né? Ó Senhor Jesus. E ele mostrou que às vezes a gente ora por um monte de coisa e ora pouco para cumprir a missão que Deus nos encarregou, porque às vezes a gente fica confiante da nossa própria força e a nossa própria capacidade. Então às vezes até mesmo ao contrário. Às vezes você acha que tem pouca força e pouca capacidade para aquilo que Deus te incumbiu, né? Mas se Ele te deu, né, Ele vai capacitar, mas a gente precisa fazer o quê? É estar na presença dEle. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E para isso a gente precisa fazer o quê? Conhecer mais de Deus. Né? Ele falou, né, Senhor, quero que o Senhor me faça saber nesse momento o Teu caminho, para que eu Te conheça,
ache graça aos teus olhos e considera que essa nação é o teu povo. Moisés não assumiu nada disso sozinho. Nós precisamos aprender, a orar por nós, orar pelo povo de Deus e pela vontade de Deus, Senhor Jesus, para que tudo seja cumprido do jeito dele, para a gente conhecer mais a Deus de uma maneira mais profunda, mais íntima, para de fato conduzir as pessoas à presença dele. Esse é o principal. Não basta só que a gente ande na presença de Deus. Nós precisamos conduzir o povo de Deus, os filhos de Deus, à presença de Deus. Talvez a gente pense, mas eu não sou líder, não estou na frente de um monte de gente. Mas então começa na nossa casa, na nossa família, esposa, filho, pai, mãe, quem convive conosco, no ambiente de trabalho. A gente precisa aprender a conduzir todas as coisas diante do Senhor, as pessoas possam perceber o Senhor conduzindo todas as coisas, assim vão aumentando, na casa, no ambiente de trabalho, ali num grupo familiar, e assim o Senhor vai nos dando mais responsabilidade. Senhor Jesus, cada um de nós possa orar para que o propósito de Deus seja sempre concluído, em nós, nos irmãos, Senhor Jesus, e também o propósito de Deus sendo cumprido por meio de nós em toda a terra. O Senhor, Ele quer falar conosco, Ele quer contar conosco, e para isso também a gente precisa ir diante dEle. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.